Ler os gráficos era difícil até eu estabelecer essas 3 regras que eu vou te falar nesse vídeo. Eu tenho certeza que se você aplicar esses 3 princípios, você vai passar a ter resultados muito mais consistentes no mercado e muito mais tranquilidade na hora de operar. Você está vendo aí agora na tela todos os indicadores que eu utilizo para fazer as minhas operações. Nesse gráfico tem cerca de 14 indicadores, se eu não me engano. É bastante coisa. Tem média móvel, tem o STG, tem VWAP, tem volume profile. Até tirei o volume profile aqui, mas às vezes eu coloco ele. Então, assim, tem bastante coisa. E grande parte desses indicadores, eles se contradizem muitas vezes, porque um indicador vai te dizer se o mercado vai para cima, o outro vai dizer que o mercado vai para baixo, o outro indicador não vai dizer nada. Um vai te apontar o momento certo de entrar numa operação, o outro ele vai te mostrar o contexto do mercado de modo geral, numa visão mais ampla. Então, cada indicador ele tem uma função. E a gente vive numa sociedade hoje, não estou falando nem falando do mercado só, estou falando do mundo que a gente vive como um todo, onde a gente tem uma obesidade mental. Todo mundo está com excesso de informação. O que seria essa obesidade mental? É quando você acumula conhecimento atrás de conhecimento e não utiliza aquilo para nada. Então você vai acumulando todas aquelas informações dentro do seu cérebro como se fosse uma gordura no seu corpo. E às vezes você vai usar um pouco de uma coisa que você aprendeu aqui, depois você usa mais um outro pedaço de uma coisa que você aprendeu ali, e no final você não gasta todo aquele conhecimento, entendeu? Por isso que a gente chama de obesidade mental. E aí você muitas vezes não sai do lugar, você fica ansioso, você não tem resultado, você está tentando há bastante tempo entender para onde o mercado vai e você não consegue, justamente porque você tem muitas vezes um excesso de informação. Eu não estou dizendo que você precisa ter um conhecimento raso, não é isso. Você tem que entender um pouco de tudo, isso é fundamental, porque o mercado ele é complexo. O mercado, assim como qualquer área que você quiser trabalhar, que você quiser ganhar dinheiro, tudo que você vai fazer é possível de se tornar complexo, entende? Mas eu sempre costumo falar uma coisa, né, uma frase que eu li uma vez, que é a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, muitas vezes, você fazer o feijão com arroz bem feito vai te trazer muito mais resultado, não só no mercado, mas em várias coisas que você vai fazer na sua vida. Então, por isso que eu estabeleci essas 3 regras, e a primeira delas é justamente o detox total. Eu acho que você deve limpar completamente o seu gráfico, e você não precisa usar todos esses indicadores que estão aqui. Eu uso eles. Essa é exatamente a tela que eu utilizo, tá? Mas eu não uso eles o tempo todo. Então, o que eu faço é justamente esse detox. Eu tiro tudo do gráfico, eu analiso o preço de uma forma bem simples e objetiva, e aí eu vou inserindo indicadores na minha análise para dizer as coisas que eu quero perguntar, para responder as perguntas que eu quero fazer. Então, eu acho que você deveria usar de 1 a 3 indicadores, principalmente se você está começando ou se você já está no mercado há algum tempo, mas você não tem resultado. Você não precisa mais do que 3 indicadores. É um indicador de tendência, um indicador de volume, se você quiser, e um indicador de momentum, se você quiser também. O que seriam os indicadores de momentum? São indicadores que vão te mostrar a força do mercado. Ou seja, se o preço está acelerando numa determinada direção ou se ele está desacelerando. É mais ou menos assim que eu interpreto esses indicadores de momento, ok? Eles vão te dizer, de certa forma, o contexto e o timing. O mercado está acelerando, desacelerando, perdendo força, ganhando força, esse tipo de coisa. A tendência vai te mostrar se é para cima ou se é para baixo. E o volume vai te mostrar se o mercado tem urgência, né? Tem muitas pessoas comprando agressivamente, porque quanto maior o volume, mais confiabilidade você vai ter num determinado tipo de movimento, né? Seja mercado subindo, mercado caindo. Então você não precisa mais do que ter 3 indicadores. Por isso que a primeira regra desses 3 princípios é o detox total. Faz isso que eu estou te falando. Limpa o seu gráfico e analisa os indicadores de forma isolada.
E não use muitos. Ah, mas você está falando que você tem que usar 3 indicadores, você tem 14 na sua tela. Sim, eu tenho 14, mas quando eu comecei, eu usava somente uma média móvel e às vezes eu usava 2 médias. Então, meu gráfico era simplesmente isso aqui. Ele tinha somente essa média aqui de 20 períodos. Eu não usava mais do que isso. Então, você pode ver que por mais que eu tenha uma tela cheio de indicadores aqui, eu não uso eles o tempo todo. Eu tenho vários layouts com as coisas que eu quero analisar. Então, na maior parte do tempo, eu estou analisando só esse layout aqui, onde tem o meu indicador STG e uma média móvel. Inclusive, no dia de ontem, eu levei alguns stops no começo do dia, depois eu peguei uma operação aqui com o indicador STG que ela deu praticamente 1000 pontos. Chegou a pagar 985 pontos, meu alvo era 1000 pontos, e no final ele me tirou na proteção e saí com 600. Porque justamente eu tinha começado o dia levando alguns stops, levei 2 stops e uma operação no 0 a 0 aqui, tentando achar uma reversão, até que chegou um momento que eu falei assim, calma, deixa eu analisar coisas isoladas, deixa eu limpar minha tela, limpar os estímulos aqui, o tanto de coisa piscando, o tanto de indicador apontando um monte de coisa, vou analisar o mercado com mais calma, e aí eu vi essa operação aqui no STG e eu entrei somente baseado no STG. Nem precisava ter usado a média móvel aqui nesse caso. Então essa primeira regra ela é fundamental. Limpe o seu gráfico. Tenha vários layouts aqui no Profit, e você precisa ter pelo menos um que não tenha nada, somente o gráfico. Porque isso vai te dar uma noção do contexto. A segunda regra é justamente saiba ler o ciclo. Se você já está começando, se você está começando agora, talvez você não saiba disso que eu vou falar agora. Mas se você já está no mercado, talvez você já tenha percebido que o mercado ele tem 5 ciclos. Pelo menos é assim que eu divido os movimentos que o mercado faz. A gente tem basicamente as lateralidades e as tendências, né? Muito simples. Ou o mercado está subindo, ou ele não está nem subindo nem caindo, né? Ou ele está subindo, ou ele está caindo, ou ele está de lado, né? Ou seja, o mercado ele vai estar sempre num padrão de consolidação ou de tendência. Sempre. Não existe outra coisa que ele vai fazer. Ou ele vai subir, ou ele vai cair, ou ele vai andar de lado. Ele vai ficar parado. Então eu divido o mercado nesses 5 ciclos. O primeiro são as lateralidades estreitas, que é quando o mercado simplesmente não está se movimentando e ele está dentro daquele range bem curtinho. Depois a gente tem as lateralidades amplas, que é quando ele faz várias pernas de alta, pernas de baixa, movimentos maiores, que é o melhor ciclo que tem para operar, porque você tem noção exata do suporte e da resistência. O outro ciclo são os canais estreitos, que é quando o mercado está se deslocando de uma forma muito forte, né? Ele não está fazendo correções, ou está fazendo correções muito rasas. E depois a gente vai ter os canais amplos, que é quando a gente tem movimentos de tendência com correções mais complexas. E por último são ciclos de rompimento, que é quando o mercado está rompendo alguma coisa. Então, nesse gráfico aqui, de ontem e de hoje, você consegue ver todos esses ciclos que eu estou falando. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de dezembro, eu não sei quando ele vai ao ar, provavelmente daqui a algumas semanas. Mas aqui você consegue ver todos os ciclos. Aqui você tem, por exemplo, uma lateralidade estreita, que é quando o mercado fica num movimento parecendo um arame farpado. Eu digo que ele parece um arame farpado porque quando você coloca uma média móvel, por exemplo, de 20, ele fica cortando a média aqui e faz um monte de barras pequenas, parece um arame farpado, né? Então essa é a lateralidade estreita. O canal estreito é quando o mercado está muito forte, está deslocando com bastante força e fazendo correções rasas, que é isso aqui, né? O canal amplo é quando você tem uma tendência que você consegue traçar 2 linhas. Ou seja, a linha de tendência e a linha de retorno, ou linha de canal. Isso aqui, né? Aqui a gente tem uma pequena tendência, né? Um movimento pequeno, mas topos e fundos ascendentes, então é uma tendência de alta, tá? Isso é subjetivo, depende do time frame que você está operando, mas grosso modo falando é isso aqui, é um canal de alta, onde você tem uma linha de tendência e uma linha de retorno. Então isso é um canal amplo. Aqui, nesse movimento de baixa que ele fez, você não consegue traçar uma linha de tendência e uma linha de retorno, porque as correções são muito rasas.
Então aqui a gente tem um canal estreito. Essa é a diferença. As lateralidades amplas são lateralidades maiores, como por exemplo aqui, onde você consegue ver pernas de alta e pernas de baixa, tá? Esse exemplo aqui não é um dos melhores não, mas dá para você entender o que eu estou dizendo, tá? Aqui você tem uma perna de alta, correção, mais uma outra perna de alta. Então, as lateralidades amplas são lateralidades maiores, que o mercado costuma oscilar em torno de 1000 pontos, no caso do índice, tá? São movimentos maiores. E depois a gente tem os ciclos de rompimento, né? Que é quando ele rompe algum padrão. Então, por exemplo, aqui, vamos forçar a barra aqui, vamos dizer que aqui tem um triângulo, tá? Só a título de exemplo aqui. Ou uma cunha, você pode chamar isso aqui de wedge, cunha, triângulo, whatever, tá? E aqui a gente tem um ciclo de rompimento, que é quando ele rompe o topo desse padrão, dessa figura, né? Então, aqui a gente consegue, nesse exemplo, ver praticamente todos os ciclos, tá? É claro que se você for analisar movimentos anteriores aqui, você vai enxergar ciclos mais bem desenhados, mais bem definidos, né? Se você colocar, por exemplo, no gráfico diário, você vai ver isso com mais facilidade, porque os padrões no gráfico diário, eles respeitam mais, eles são melhores mesmo, mais bem desenhados, né? Mas é fato que são esses 5 ciclos, o mercado não faz nada além disso. Então, se você faz um detox no seu gráfico, que é o primeiro princípio que eu falei, em seguida você aprende a operar esses 5 ciclos e você aprende a identificar quando o mercado está nesses 5 ciclos, isso já vai resolver 80% das suas operações. Os outros 20% que faltam são justamente o terceiro princípio que eu vou falar agora, tá? Então, anota isso. Eu acho que você deveria anotar no seu caderno essas dicas até agora, tá? Então, limpe o gráfico, analise os indicadores de forma isolada e se você quiser colocar algum indicador na sua tela, coloca de 1 a 3. Um de tendência, que pode ser uma média móvel, um de volume, que pode ser o volume profile, e outro de momentum, que pode ser o STG ou algum outro indicador que você gosta, tá? E por que eu gosto do volume profile? Justamente porque ele mostra as regiões de vácuo de preço, onde o mercado tende a deslocar com maior velocidade, ele tem mais volume naquele nível de preço ou menos volume. Então a gente consegue ver claramente as regiões que o mercado vai travar ou que o mercado vai passar direto. Tem um vídeo aqui no canal somente sobre o volume profile, talvez tenha mais de um vídeo aqui no canal sobre esse indicador, então procura aí que você vai achar e você vai entender o que eu estou falando. Então se você quiser usar algum indicador, use 3. Tendência, um de volume e um de momento. Eu acho que não precisa mais do que isso. Como eu tinha falado no começo desse vídeo, eu uso todos esses 14 indicadores, mas eu nunca olho eles ao mesmo tempo. Eu estou sempre alternando entre as janelas aqui. Às vezes eu estou olhando só o STG, às vezes eu estou olhando só o IFR aqui, que é uma regra de coloração que eu fiz, que eu chamei de IFR turbinado ou R6. Que é uma regra de coloração baseada no IFR que mostra justamente 4 cores, né? Então ela mostra se o mercado está em tendência de baixa forte, baixa fraca, alta forte ou alta fraca. Né? São 4 cores: laranja, vermelho, verde claro e verde escuro. Você pode ver aqui as 4 cores aqui nesse gráfico. Tá? Então, quando o mercado está forte para baixo, ele fica vermelho. Quando ele está numa tendência de baixa fraca, como por exemplo aqui ele estava numa tendência de baixa fraca e aqui também ele estava numa tendência de baixa fraca, ele fica laranja. Quando ele está numa tendência de alta forte, ele fica verde claro, aqui, por exemplo. E aqui ele ainda estava em tendência de alta, ele não tinha perdido a tendência ainda. Ele ficou verde escuro. Então, verde claro, tendência muito forte. Verde escuro, tendência de alta fraca. Vermelho, tendência de baixa muito forte. Laranja, baixa fraca. Então, essas 4 cores, elas são sensacionais para justamente você entender se o mercado está acelerando ou desacelerando. Se ele está para cima ou para baixo, é muito fácil. É só ver se está verde ou vermelho, né? Se está verde, você vai comprar. Se está vermelho, você vai vender. Até um macaco consegue operar isso, né? E funciona, tá? Eu sei que parece uma coisa muito, talvez uma coisa boba para quem já é mais experiente, porque até parece essas regrinhas de coloração aí tem um monte na internet, né? Mas não. Então, a partir do momento que você coloca essa regra de coloração, tudo clareia no seu gráfico. Porque como eu falei, é muito simples, né? Verde é para cima, vermelho é para baixo. E aí o laranja e o verde escuro é simplesmente para te dar uma outra leitura, uma outra visão, né? Uma tendência de alta, mas ela está enfraquecendo. Uma tendência de baixa, mas ela está enfraquecendo. Então, putz, essas 4 cores ajudam muito. E eu fico alternando entre esses layouts aqui. Na maior parte das vezes, quando eu estou operando, quando eu estou procurando algum trade, eu vou olhar
esse layout aqui, que é somente com uma média móvel. Aí, às vezes eu coloco o STG, como foi o caso de ontem, que eu consegui pegar essa operação aqui, que chegou a pagar 980 pontos, e no final ela me tirou na proteção, saí com 600, como eu falei. Que eu entrei puramente pelo indicador aqui, porque ele pinta vermelho e verde, né? Então, quando ele dá uma barra verde, é um sinal de compra, uma barra vermelha é um sinal de venda. Então, você pode ver que ele deu o sinal aqui, né? Sinal de compra aqui, depois ele deu um sinal de venda aqui. Ah, mas esse indicador ele não acerta 100% das vezes, não existe isso, né? É impossível um indicador que acerta tudo. Então, em certos contextos, ele erra. Mas como que eu faço para filtrar os contextos onde ele não vai funcionar tão bem? Eu tenho algumas regrinhas, obviamente, né? Quem compra esse indicador, quem assina ele, sabe das regras que eu estou falando. Quem entra para minha mentoria também sabe disso, porque eu explico isso nas aulas, né? Então, esses dois ciclos que eu falei são os mais, esses dois princípios são os mais importantes, né? Você limpar o gráfico e saber ler o ciclo. O terceiro princípio é justamente relacionado aos padrões de Kendall. Porque quando você está começando a operar, você fica tentando decorar todos aqueles padrões, né? Harami, estrela cadente, martelo, martelo invertido, bebê abandonado, aqueles nomes engraçadinhos e esquisitos, que muitas vezes não servem para nada, né? Então, as barras, os candles, eles basicamente têm dois tipos. Pelo menos é assim que eu gosto de interpretar as coisas. Os candles, eles têm dois tipos. São os candles de indefinição e os candles de tendência. É muito simples de você identificar isso aqui no gráfico, né? Os candles de indefinição, ou barras de lateralidade, como eu chamo, são as barras pequenas, né? Aqueles candles que são pausa de alguma coisa. Muitas vezes, quando o mercado vai fazer um fundo ou vai fazer um topo, ele começa a fazer essas barrinhas de pausa. Então, por exemplo, aqui a gente teve um grande deslocamento, um monte de barra grande fechando na mínima, né, várias barras pretas grandes aqui, e ele começou a deixar umas barrinhas pequenas. Então aqui a gente já conseguiria inferir que o mercado estava desacelerando. É isso que os indicadores olham. Quando você tem um indicador de momento e ele te mostra que o preço está desacelerando, ele está analisando basicamente isso. Ele está analisando o deslocamento nos últimos períodos. O estocástico faz isso, o FR faz isso. O MACD, ele olha a distância entre duas médias, então é meio que isso também, porque quando as médias começam a colar, significa que o preço está desacelerando. Então você consegue ver isso no gráfico sem usar indicador nenhum, desde que você saiba interpretar esses candles. Agora, se você fica decorando o padrão de candle, você vai, na verdade, tentar replicar uma coisa que é totalmente subjetiva, porque o mercado ele não é um padrão de candle, ele não é porque fez uma estrela cadente no topo que o mercado vai para baixo, não existe isso. O que existe é o contexto, a região que o mercado está, até onde o preço deslocou, como que está a simetria de risco-retorno. Tem uma série de coisas que você tem que olhar. Mas você consegue resumir isso em dois tipos de candles, os candles de indefinição e os candles de tendência. Então, se você quiser decorar aqueles padrões de candles todos, por exemplo, você pode vir aqui no Google aqui e escrever padrões de candlesticks. Se você vier aqui no Google Imagens, você vai ver todos esses padrões. Então, se você quiser decorar tudo isso, você pode. Até acho que no começo, para quem tá aprendendo ainda, acho que é importante saber que existe isso aqui, tá? Todos esses padrões. Aqui, por exemplo, ó. Padrões de dois candlesticks, padrões de um candle só. Então, putz, aqui você tem vários, né? Você não precisa decorar isso, você pode resumir em dois tipos, os candles de indefinição e os candles de tendência. Se você sempre entrar em candles de tendência, que são as barras de ignição, as barras fortes fechando na máxima, como por exemplo, esse candle aqui, tá? Que é um candle grande sem pavio, fechando na mínima dentro de uma tendência de baixa. Se você só vender barras assim, você vai ganhar dinheiro. Então o mercado estava caindo, né? Estava numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos mais baixos aqui. Ele foi até a média móvel e deixou uma barra assim, uma barra forte, fechando na mínima, sem pavio inferior. Então, isso aqui é uma barra de sinal para você vender, para você apostar na queda. E nesse caso aqui, ele pagou duas vezes o risco ou mais, né? Aqui pagou duas vezes o risco. Vou colocar aqui, ó, para a gente ver. Então aqui ele pagou duas vezes o risco. Você poderia ter arriscado
400 pontos aqui estava bem grande, né? O mercado estava bem volátil, né? Chegou a dar um stop caro aqui, 400 pontos. Mas ele pagou 800 pontos de lucro, na verdade foi até mais, ó, deu 1.100. Porque a gente está num momento aqui que o mercado está muito volátil, né? No momento que eu gravo esse vídeo. Então os stops estão ficando caros. Tá? Isso é uma coisa que você tem que olhar também. Por isso que é importante olhar aquele indicador True Range que eu sempre falo dele. Mas enfim, eu não queria me alongar muito nesse vídeo, porque na verdade eu só queria te passar esses 3 conceitos que são fundamentais e que clarearam demais a minha visão e fizeram eu ter resultados muito melhores no mercado. A partir do momento que eu criei essas 3 regrinhas. Primeiro, detox, limpar o gráfico. Segundo, analisar o ciclo. Terceiro, entender que os padrões de candle só são 2. Eu não preciso decorar todos os outros. Então, se você consegue usar esses 3 princípios nas suas operações, eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar demais. Então, o recado que eu queria dar nesse vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui, se inscreve no canal, faz um comentário, enfim, porque isso ajuda bastante. Divulga o vídeo para os seus amigos também, porque você vai me ajudar a fazer o canal crescer. Espero que você tenha gostado dessas dicas e a gente se vê no próximo vídeo por aí. Valeu!